Ferropai não existia, esse nome não existe. Bem-vindos a mais um Chá com o Cifu. E aqui eu com o Cifu Hudson como co-apresentador. E hoje um grande convidado de honra aí, o praticante mais antigo brasileiro de Kung Fu do Brasil, Cifu Marcos. E o sobrenome eu não vou pronunciar porque acho que eu vou falar errado. Marcos Ornô. Nossa, eu já ia falar outra coisa. Tá. Ornô, é uma honra, né? Honor, para a gente ter o senhor aqui. A gente acabou de descobrir aqui que eu fui aí indiretamente aluno do aluno, né? Do Cifu Marcos. Esse era meu aluno lá de Sorocaba, né? Esse rapaz treinou com o Celso logo, né? Foi eu que introduzi ele no estilo Ferropai na época. Aí você treinou com um aluno do ele, então você é meu aluno de terceira geração. Quando eu era rapaz, Hudson, eu treinei com o Cifu na época não era Cifu, era faixa preta, né? Renato. Aí o Renato mandou uma foto pra mim agora, falou, Cifu Marcos, falou. Então, eu não tinha essa foto, foi legal, já vai pro meu acervo essa aí. Essa tá aí, vendo? Legal. Foi legal. Eu que agradeço aí, a honra também é minha, né, de estar com vocês aqui, né, dois representantes do Wing Chun aqui, que é um estilo que eu gosto muito, e também a questão do mestre Hudson ser o representante, o herdeiro do mestre Li Hong Ki, do grão-mestre Li Hong Ki, foi com quem eu fiz também curso de acupuntura, onde eu já era acupunturista, mas como o meu professor de Aikido ia fazer, meu sensei, o sensei Severino e o sensei Wagner Tome ia fazer, eu fui fazer junto com eles. E aproveitei também para conviver bastante com o Edi Freire e com, na época que treinava lá, o Márcio Teixeira também. Então, eu tive quase durante todo o período do curso, a gente conviveu junto lá e bacana. Eu tive bastante contato, né? Contato com o estilo do grão-mestre, do patriarca Dukan Leon, né? Que é um estilo que me agrada muito, né? A maneira, né? Todo o Wing Chun me agrada muito, mas o jeito dele treinar, da maneira que é o estilo do Dukan Leon, me agrada bastante, né? Que eu venho do Hong Kong, né? A gente gosta de coisa dura, pesada. essa não é um Chun delicado, é fato. Metodologia é linha dura, né? Linha dura, pesada. Eu treinei Silat quando eu tinha 10, 12 anos, até os 16 ou 17. Aí eu mudei para interior, aí que eu fui lá treinar em Sorocaba. E eu lembro que o Renato falou, pô, você chuta de frente bem, né? Você devia fazer o Wing Chun. Aí que eu fui, o Cláudio Rangel, né? Dali ajudar. Então, assim, é tudo meio parente, né? Não importa se eu não seguir, me formei. O mestre Léo falou lá no nosso encontro que nós tivemos lá, que infelizmente o mestre Hudson não teve chance, eu acho que a estrada estava atrapalhada, né, Hudson? Eu já fiquei 10 horas nessa estrada, É horrível. Entendeu? E quando acontece alguma coisa ali, né? E ele mesmo comentou, né, que os nossos estilos eram primos, irmãos. Ele ficou na dúvida, ele falava primo ou irmão. É mais que irmão, mais que, né? Porque a origem está muito semelhante ali, né? É o Wing Chun e o Wing Chun. O Wing Chun, ele é Hungá, essencialmente. Né? O senhor aprendeu, então me explica a sua história. O senhor aprendeu com o Lop Siu, é isso? Eu sou discípulo do mestre Siu Ping Lop, né? Virou mestre Ping Lop, mais conhecido também como Lop, né? Lop Siu. Ele isso aí já é um nome dele assim abrasileirado, né? E eu comecei a treinar com ele, eu tinha 6 anos, em 1965. Ô, louco. E ali, eu já falei assim, vários podcasts, o pessoal até já está mais que meio assim, já sabendo como é que foi a história. Tá. E ali ele começou a dar aula, ele dava aula só no Centro Social Chinês, ali na Conselheiro Furtado, naquela época. Eles treinavam uma turminha do Sul, né, vieram com ele também, muitos que vieram junto, e o mestre Chiang Kai treinava o grupo do pessoal do Norte, né, do Shaolin do Norte. E eles treinavam aula juntos ali no mesmo espaço, eram muito amigos, inclusive. E a gente fez muitas demonstrações juntas, né, o meu grupo com o grupo do mestre Chiang Kai, assim, na parte de quando a gente era jovem, né? E tinha a festa do 10 de outubro, a festa da República de Taiwan. Naquela época o Brasil não tinha relações diplomáticas com a China
continental, né? Certo. Então era só com Taiwan. Então a gente comemorava, todo mundo ali não tinha nenhum taiwanês, mas a gente nós todos comemorávamos, era tudo cantonês, mas a gente comemorava o aniversário da República de Taiwan lá e a gente estava sempre junto. E foi nessa época que ele começou a vir para Santo André e começou a dar aula de Kung Fu na garagem da minha casa e em outras garagens de outras casas também. Foi assim que começou o estilo dele, o sistema dele aqui no Brasil, né? Legal. E ele dava aula de yoga para minha mãe, para minha irmã, para algumas vizinhas. Isso em 1965, a gente nem sabia o que era Kung Fu. A palavra Kung Fu não estava no nosso dicionário ainda, né? E tudo, então ele, para explicar o que era, quando alguém perguntava, mas o que é isso? Aí ele falava assim, karatê chinês. Só para poder, né? Porque afinal de contas a comunidade japonesa está muito mais antiga aqui no Brasil, né? Do que a comunidade chinesa, né? E assim começou, foi ali. Depois ele montou academia com a minha mãe, né? Meu pai subsidiou essa primeira academia deles, né? Meu pai era comerciante e subsidiou, e eles ficaram juntos a vida toda até o falecimento da minha mãe em 94. Aí minha irmã assumiu a parte da minha mãe, que era administrativa, e ficou também junto com... Ele faleceu em 2009, né? O mestre Chupin Ló. E minha irmã ficou com ele até 2009, depois ela continuou tocando a academia na parte administrativa sozinha, né? Mas já tinha bastante faixas pretas, bastante graduados, então a aula continuou sendo ministrada e está lá até hoje, né? Os alunos dele lá estão... Minha irmã também faleceu, então agora a gente não está mais envolvido na parte administrativa da academia, depois de 50 anos. Não. É que quando a gente ouvia falar que era garra de tigre, o senhor, eu não sabia que era o Ferro Pai. Eu pensava que era Parungá. Há uma divisão no ar. A pegada do chá com o Sifu, um quadro que eu criei inicialmente sozinho, eu convidei o Sifu Hudson, que obviamente tem muito a adicionar, é preservar tradições, falar de como a gente aprendeu com os mestres, como honrar os ancestrais, entendeu? É disso que a gente quer falar. Eu acho muito legal. Eu vou explicar basicamente, né? Eu até já dei essa... Não sei se vocês assistiram também o podcast do Templo Lohan lá com o Melo. Inteiro. Já vi todos os podcasts aí, mas pra gente poder assistir todos, né? Pra gente tentar dar uma linha diferente do que o senhor falou lá, entendeu? Não, mas a história é a mesma, né? O que acontece? O mestre Lopes, Ferropai não existia, esse nome não existe, né? Existiu ele que criou esse nome no Brasil depois de anos que ele já estava dando aula aqui. Entendeu? Ele estava trabalhando há muito tempo já com o Kung Fu, e quando a gente perguntava, na época não se tinha assim, esse conhecimento muito grande do que era estilo, mas eu via lá o mestre Sean Cauê falando em Shaolin do Norte, o que é o nosso Kung Fu. Ele falava Hunka. Né? Hunka, que é a maneira cantonesa de falar, não é Hungar, né? Gar nesse termo não existe. Não tem essa pronúncia. Hunkun ou Hunka. Entendeu? É Hunka. Então era Hunka. Então, na época, não tinha conhecimento para a gente poder, não tinha internet para pesquisar e tudo mais. Então, como vocês sabem, acho que todos vocês já estão conectados juntos também, né? O meu filho mais velho, Marcos Ornô, né? O filho, o Marquinho, ele tem procurado, graças também aos conhecimentos técnicos que ele tem de internet, coisa que eu não tenho, né? Entendeu? Ele tem procurado fazer uma grande pesquisa em relação a isso, e a gente foi buscando essa informação. Então, o Hunka que o mestre Lopes trouxe para o Brasil era aquele chamado de Hunka de vilarejo, né? Que os chineses, os americanos apelidaram de Village Hunka, entendeu? Hunka de vilarejo. E só que quando ele foi para Hong Kong, ele teve amizade, treinou junto. Ele foi treinar também teve bastante conexão em conjunto com a turma do mestre Tanfon, grão-mestre, patriarca Tanfon. Para quem não está familiarizado com o Hunka, os dois principais alunos do On Fei Hung, não quer dizer que não tivesse outros alunos importantes, mas os dois principais alunos do On Fei Hung foi o Lan Seiwing, que é o detentor da família Lan, do qual o mestre do mestre Hudson era o representante aqui no Brasil da linhagem Lan de Hunka, né? E que esse Lan é de Lanzhou, né? Que era o sobrinho do Lan Seiwing, e o Tanfon. O Tanfon era os dois principais alunos dele, né? E o Tanfon teve uma conexão com o mestre On Fei Hung, que é um famoso praticante, acho que esse aí todo mundo já ouviu falar dentro do Kung Fu, né? O Tanfon, ele também era médico, o On Fei Hung era médico, o Tanfon também era médico. Então, a primeira conexão, porque ele começou treinando com o Lan Seiwing, depois ele foi treinar com o Tanfon, com o mestre On Fei Hung, em virtude da medicina. O Lan Seiwing não era médico, ele era açougueiro, né? Depois ele virou chefe de milícia lá, virou comandante de milícia.
Nossa. Então, nesse período, a China foi muito conturbada, né? A gente fala assim que ele era comandante do exército, não, ele era comandante de milícia, ele ensinava luta corporal para milícia. Milícia com uniforme, eles tinham uniformes, usavam armas também. Era só a parte que ele ensinava, era a parte de luta corporal, né? Quando você perde a arma, perde a baioneta, perde a faca, perde tudo, aí tem que ir para a mão, né? Aí também, né, o praticante, nós do Hung Cá também treinamos armas, né? Originalmente, as nossas armas originais do Hung Cá, que depois foram sendo introduzidas outras, mas as armas originais do Hung Cá é a faca borboleta, né? O Tipton. O Tipton, né? Que vocês chamam de Pachantou, né? E não sei se é o nome da forma ou se é o nome da arma. Não, é o nome da técnica, né? O nome da faca mesmo é o Tipton. É pá, vem de 8, né? Isso. Vem de 8 cortes, né? O Pacuaquan, que é o bastão longo, né? Que inclusive nós temos um trecho do Lom Pacuaquan, da origem do mestre Lan, que foi introduzido, ele foi colocado, quem ensinou o Lan Seming esse bastão foi o Hon Fei Hung, mas como ele já tinha aprendido, porque são duas linhas de um Lom Pacuaquan, né? Tem que é o bastão, e também tem a parte do, como é que é o nome do bastão de vocês mesmo? Oi? Lundik Pongquan. Lundik Pongquan. Tem um trechinho dentro do Lom Pacuaquan que chama Lundik Pongquan, que aí muda de mão e faz com a mão esquerda. Foi o Lan Seming que introduziu. Aí isso já prova as conexões dos dois sistemas, né? Sem falar que também todo mundo ali estava brigando contra os manchus, né? A gente era tudo parceiro de guerrilha. Sim, sim. Aí foi assim, e o Lome Ferropai só foi surgir depois de muitos anos que o mestre Lopes já tinha a academia, quando ele quis criar uma identidade própria. E ainda eu fiquei com ele muitos anos ainda sob esse novo nome, nunca me agradou profundamente isso, porque eu sempre tive mais conexão com o Hung Cá, particularmente, né, porque ele também tinha treinado Mocá e Hun Tao Choi Mei Cá, e aí misturou tudo e eu não... Sempre trabalhei com ele, até 92 trabalhei com ele, mas depois eu falei, não, eu quero continuar só com o Hung Cá mesmo. Entendeu? Lógico que eu treinei outros estilos, mas assim, para ensinar, para fazer o meu processo de trabalho, o Hung Cá. Aí eu fui buscar outras linhagens, né? Já tinha buscado, né? Em 92 eu já tinha treinado duas outras linhagens. Inclusive, no começo, eu treinei bastante tempo a linhagem do mestre de Ronqui, quando ele ainda não tinha passado para a linhagem Lan. Não sei se o Hudson sabe desse detalhe, como é que funcionou isso aí, porque você deu Wing Chun, talvez você não esteja muito conectado com... Na verdade, assim, eu treinei Hung Gar também, né, pela linhagem do Foley Ronqui, mas quando nós ficamos mais próximos, né, nesse segundo momento do meu treinamento, que eu comecei a treinar com ele, foi ali em 95, né? Então, foi entre 94 e 95. E aí depois, com os anos que a gente se aproximou e a nossa relação acabou se aprofundando, nós conversávamos muito sobre essa situação. Quando ele chegou no Brasil, o que ele me disse é que ele trouxe, na verdade, a forma de treinamento oriunda da linhagem do Xiu Xiling, né, do Tio Cao. Né? Tanto é que o símbolo das costas, aquele antigo Hung Gar que ele ensinava, na frente ele tinha um brasão, né, um K, e aí ele Ronqui, e era com garra de tigre e tal, mas atrás, que tinha a garça, a serpente, a vela, os ideogramas, toda aquela coroa, aquilo ali era uma herança que ele trouxe ali do Hung Gar da linhagem do mestre Tio Cao, né? E é estranho isso, é uma informação que não bate com as minhas. Porque se a gente levar em consideração alguns detalhes, né? Porque toda a informação a gente tem que checar, hoje em dia é assim, né? Se a gente levar em consideração que ele fazia filme em conjunto com a turma do Lau Carleão. Exatamente. Então, obviamente ele treinava junto. Treinava. Como o meu cunhado foi um aluno representante dele aqui em Santo André, que eu estou em Santo André, você está o Hudson está em Joinville, né? Em Joinville, né? E o Peter está em que cidade, Peter? Itu. Você está em Itu. Itu. Como meu cunhado, na época, né? Foi representante dele aqui, a gente treinava muito tempo junto. Meu cunhado também era do Ferropai, que foi treinar com o mestre Li Ronqui. E as técnicas que a gente treinava naquela época eram do Lao Jian, né? Não do Lan Zhou. Do Lao Jian, que é o pai do Lau Carleão, né?
Uhum. E aí depois eu acho que ele deve, mas ali todo mundo misturava tudo também. Em Hong Kong, meu mestre misturou o roncado de vilarejo com o roncado tanfon também. Eles treinavam um pouco com todo mundo e misturavam. Era Então, normal isso aí. É a mesma coisa que eu escutei do meu mestre. Meu mestre, ele treinou Tom Long do Sul, como eu mostrei para o senhor as fotos do meu mestre lá, né? E ele misturou com o Wing Chun. E isso aí não é uma aberração, na verdade, todo mundo fazia isso. Desculpa, Wilson. Fala. Na verdade, inclusive, essa informação é interessante que ela bate, que o Sifu falava o seguinte, que principalmente durante os períodos de filmagem, eles treinavam em todos os lugares. Falou, ó, tem a academia do mestre tal, vamos lá. A academia do mestre tal, vamos lá. Porque eles utilizavam até essas informações técnicas, né, para poder fazer uso no repertório dos filmes. Então, eu percebo, sim, que era não vou dizer uma colcha de retalhos, porque tudo é Kung Fu, né? Mas era fragmentado esse conhecimento e reunido, e quando o Sifu chegou no Brasil e começou a ensinar, eu lembro de uma colocação que ele fez, porque o irmão dele chegou primeiro, né? E sim, o irmão dele chegou primeiro, começou a desenvolver o trabalho, e quando o Sifu chegou aqui, ele perguntou pro irmão dele, né? Falou, como é o trabalho? Ele falou, ó, o brasileiro gosta muito de aprender forma. Na época chamava de Kati, né? Muito chamando de Kati, eles gostam muito de aprender forma. Então, isso é verdade. Então o Sifu acabou introduzindo meio que todo esse conhecimento adquirido no universo do Hungar dentro da formatação dele. O que mais tarde Lanzhou conversou com ele na reunião, acho da década de 90, que foi a reunião da padronização, onde teve que chegar a uma padronização para que pudesse segmentar o sistema, né? Para que o sistema pudesse em si ser chamado de sistema, ele teria que ter um alicerce da qual ia fundamentar todo o escalonamento de treinamento. Então eu tenho esse entendimento, apesar de não ter vivido tanto tempo dentro da família Hungar, mas foi isso que nós conversamos, isso que ele me passou na época, né? Quando eu estive com ele, às vezes que eu estive com ele na China, ele sempre foi na escola do mestre Lanzhou, mas realmente essa informação ela bate com o que eu sei por ele também. Nós fizemos um curso lá na época, e foi em 94 mesmo, foi em 94, acho que foi em 94, nós fizemos um curso que o grão-mestre Léo Imamura fez, junto com a FEFISA. Não sei se vocês sabem desse curso, foi um curso que ele chamou de formação dos mestres, onde nós ficamos um ano fazendo esse curso no Sesc Ipiranga. E ali a gente ficou um ano junto, eu fiquei junto um ano ali junto com o Washington. Não sei se você sabe quem que é o Hudson. Uhum. O Washington era um aluno antigo do mestre. A gente conversava muito, treinava junto também lá, imagina, né? Imagina assim, né? Se a gente não ia fazer uns treininhos junto ali. Então eu tive bastante contato ali com o Washington também. E essa história, isso que eu estou falando do sistema veio dele. Mas a sua explicação é bem plausível, eu já entendi perfeitamente. O mestre Tio Cal, inclusive, não sei se você sabe, o mestre Tio Cal foi aluno do Lanzhou, né? Sim. Eles negam um pouco isso, mas eu tenho fotos comprobatórias, e onde o Tio Cal está lá como o Lanzhou sentado no meio, com todos os alunos em volta, e está o Tio Cal e a esposa dele, que então, eles treinaram com o Lanzhou. Pode ter treinado com o Wong Fei Hung também, ou com o Lan Seu Ying, no caso, né? O Fei Hung já não estava mais dando aula para ninguém. Mas depois ele foi treinar com o Lanzhou. O Lanzhou de certa forma, era um herdeiro principal ali, ele e o Tanfon, né? O Tanfon ainda estava vivo também, porque o Tanfon foi aluno direto do Wong Fei Hung, né? Eram os dois principais alunos dele, os dois patriarcas, que eram o Lan Seu Ying e o Tanfon. Então é isso. Então, não sei se você entendeu bem a história, o Peterson. Porque depois que o mestre Lopes mudou, ele juntou Catis, né? Como a gente chamava, e mudou o nome do sistema dele. Eu continuei com ele dando aula de Ferropai naquela época. Estamos que o Celso treinava comigo, tudo mais, era Ferropai. Conforme aparece. Fui eu que expandi para o interior de São Paulo, foi o primeiro, né? O Celso foi seu aluno? Sim, meu aluno. Louco. O Celso, o irmão dele, o Ivo, não sei se você conhece. Não lembro, só lembro do Celso. Eles eram alunos do Amaral, faziam louva-a-Deus com o Amaral. E aí eles quiseram passar para o Ferropai e vieram treinar comigo os dois. Na época que eu saí do Ferropai em 92, o Celso permaneceu. Eu dei essa liberdade para os alunos, mas o irmão dele permaneceu comigo. Depois foi para Minas, abriu uma filial lá em Minas, em Monte Carmelo. Mas o Ivo quis ficar comigo, e o Celso se manteve no Ferropai. Mas ele foi meu aluno no Ferropai, foi eu que graduei ele, que eu trouxe ele para a família. O Celso,
o Expedito Pantera, foi A meu primeiro NED aluno graduado. Você não deve vai conhecer. vencer essa guerra. Eles são grandes. Foi nós que levamos para Bragança, Mas nós somos Sorocaba, muitos. São Carlos, São José do Rio Preto. Nossa, expandiu bastante. Na época, né? Na época eu expandi bastante. Hoje meu interesse maior é só dar aula para os graduados e só ficar pensando o Kung Fu, que é uma coisa muito difícil da gente fazer. Entendeu? Pensar o Kung Fu. Pensar, porque o Kung Fu é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Quando a gente passa na fase de dar soco e chute, que no meu caso nem o chute eu tô dando mais por causa das minhas lesões, agora só tô na base da mão, entendeu? Chute na canela. Tá bom? Quando a gente passa dessa fase, a gente começa a entender que a arte marcial é muito mais complexa, né? Que o Kung Fu é muito mais complexo do que simplesmente fazer forma e aplicar o básico, né? Então eu gosto muito de trabalhar esses aspectos mais profundos do Kung Fu, porque a gente vem de uma linhagem, porque todos nós somos descendentes do Wong Fei Hung, né? Tirando essa parte de Kung Fu de vilarejo que eu fiz, todo outro Kung Fu que eu aprendi foi, né, todo outro Hung Ka que eu aprendi foi oriundo do mestre Wong Fei Hung. E ele era um gênio. E não só um gênio marcial, como também considerado um dos 4 maiores médicos do sul da China, da história do sul da China. Legal. Então, a parte dele de medicina era muito forte também, de Tachou, entendeu? E esse foco também a gente sempre procurou manter, porque eu trabalho com isso também, trabalho com medicina chinesa, né? Então, procurei manter, e ele teve muito tempo de aprimoramento, né? Ele treinou muito, né? Porque o pai dele era um dos membros dos 10 Tigres de Cantão, famosos 10 Tigres de Cantão. Muita gente fala assim, o Ferrun era ele não era, ele era moleque na época, ele tinha 13, 14 anos. Mas ele estava junto com o pai o tempo todo ali, então ele estava junto com vários mestres de várias linhagens que treinavam ali e estava de olho em tudo, né? Foi quando ele foi treinar com o Wang Fo-Sing, a linha de ferro, que é, na minha opinião, o mel do nosso sistema, né? Além dos outros katis, das outras formas, é óbvio, mas a linha de ferro é um negócio muito profundo e tem que ser muito bem treinado. Muita gente acha que é só um Qigong, né? O Qigong hard, né? Não tem nada a ver. É uma arte marcial, é aplicada, é uma forma de aplicação mesmo. Enfim, acho que eu já consegui passar a ideia do porquê que mudou para Ferropai. Nós temos em 1987, 88, por aí, mudou o nome. Antes era tudo um carro. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Naquela época, nós tínhamos poucos recursos, né? Como o senhor mesmo falou. Eu comecei a treinar Kung Fu em 89, né? O senhor já era, com certeza, já era formado, já era professor, já há muito tempo. Mas... Eu formei em 74. Então, tá muito tempo, né? Mas, assim, com o passar dos anos, aí, a mudança das décadas e o advento da internet, a gente viu começar a chegar cada vez mais linhagens distintas, né? Do lugar. E eu já estava fora quando começou a chegar essas linhagens, mas a gente ainda lembra muita coisa, né? A gente olha as formas, tal, então fala, essa é o tigre a garça, isso é isso, aquilo. Só que eu vejo que há muitas diferenças na realização ali do Taolu. Da mesma forma que há muita diferença na realização das formas do Wing Chun também, de família para família, né? Vai mudando. Só que assim, no Wing Chun, as mudanças, elas são tão significativas que elas acrescentam o conceito, ou muitas vezes até retiram o conceito, ou transformam o conceito. No Hung Ka, o senhor já observou isso? Essas diferenças de interpretação nos movimentos, eles chegam a mudar substancialmente o sistema? Foi uma boa pergunta, eu gostei bastante dessa pergunta, porque eu tenho a oportunidade de dar uma explicação. Que você falou em colcha de retalhos, é exatamente isso que eu dou aula de uma colcha de retalhos hoje, né? Porque se eu aprendi Hung Ka do vilarejo, depois eu treinei com o primo do mestre Lope, o Hung Ka Tanfon, depois treinava junto com o meu cunhado, que era aquele Hung Ka inicial, que o Li Hongqi trouxe para cá. Depois treinei com um chinês de Hong Kong, que era funcionário do Banco do Brasil, que ensinava Lanzhou. Também tinha treinado com o Tio Cao. Na época, estava todo mundo vivo ainda, né? Porque nós estamos falando de período da década de 80, né? O Lanzhou foi morrer agora em 2002, né? Se não falha a memória, né? Ou 2012, acho que foi, não, né? Em 2000, alguma coisa, né? 2000, já era no 2000. Eles viveram muito. O Lanzhou viveu 102 anos. Ô, louco. O Tio Cao viveu 95.
que eu atribuo toda essa longevidade dos mestres de Hung-Gar. Os mestres de Hung-Gar são os mais longevos da história da China. Você pega aquele praticante de Tai Chi lá, velhinhos lá, tudo mais, com 85, 90 anos morreram. E Tai Chi faz bem para a saúde, agora o Hung-Gar faz mais bem para a saúde, porque só tendo o exemplo do Tio Cao e do Lan Zhou com essa longevidade, e que eu sei da história dos dois, que eles acordavam de manhã, treinavam linha de ferro todo dia de manhã, e foram embora assim, não ficaram nem doentes, partiram, sabe aquela partida dos grandes mestres, que eu espero que Deus me permita ser desse jeito também. Não que eu seja um grande mestre, eu quero dizer para ter pelo menos a partida igual. Estiver treinando lá com os meus 100 e poucos anos, aí ele fala assim, chega, né? Já deu, já viveu bastante, vem embora. Aí você vai embora sem dor, sem nada, né? Ideal. Eu tô brincando, né? Não sabe do nosso destino, né? Ainda bem que a gente não sabe. Então, o meu treinamento também é uma colcha de retalhos. E eu consigo fazer esse comparativo porque hoje nós temos informação de tudo. Hoje eu aprendi, lá domingo nós estávamos lá e o Peterson estava junto lá, quando perguntaram pro grão-mestre Léo Imamura qual o beauty que ele treinava, como é? Ele falou que tinha aprendido 2, 3. Eu só de full raw eu aprendi 5 versões, sabe? Entendeu? Com Tifofu 3 versões. E linha de ferro 2. E aí a gente vai peneirando. Como é que eu vou peneirando? Qual que é o meu critério? Por exemplo, eu sei que a linha de ferro do mestre Lan Zhou hoje foi modificada por ele. Ele modificou a linha. E a que eu aprendi da linhagem Tanfon é a mais próxima do original. Então, como eu sou assim, conservador nesse sentido marcial, eu sempre busco aquela coisa mais antiga. Eu sei que não sou contra a evolução, não. Entendeu? Mas eu comparando as duas, eu vejo que o que o mestre Lan Zhou colocou foi repetição de movimento, sem necessidade, talvez por uma questão de exercício, por ser uma coisa para a saúde também, uma forma de saúde, né? Então talvez ele tenha acrescentado isso. Mas como eu enxergo tudo que eu aprendi na minha vida, desde garoto, eu tenho essa particularidade, tudo que eu aprendi de forma na minha vida, eu só enxergava a aplicação marcial. Lógico que eu me preocupo com as benesses para a saúde, os bônus que a forma nos traz. Somente no Hung-Gar, que é praticamente um condicionamento físico. Fazer um Conti Fofu, com 300 movimentos, você precisa estar bem condicionado. Entendeu? E é puxado, né? Entendeu? Então tem vários bônus, mas se aquilo ali não tiver, se aquilo ali não, para mim tem que servir para aplicação marcial. Entendeu? Senão para mim perde o sentido de fazer Kung Fu. Porque o Kung Fu ele surgiu como arte de guerra. No nosso caso, eu acho que é no nosso caso, porque nós somos do estilo do Sul, todos os nossos sistemas participavam da Hun Mun, do Tian Ti Hui, das sociedades secretas que lutavam contra o domínio Manchu. Todos os nossos sistemas era só para combate, não tinha outra função. No começo era para luta. Para combate, é isso aí. Entendeu? Depois tudo bem, virou, né? Hoje tem gente que treina para saúde. Ótimo, né? Eu acho bom, eu acho que é muito legal, tudo é válido, entendeu? Mas é que nem, por exemplo, vai fazer Tai Chi para saúde. Eu treino Tai Chi estilo Yang desde os 12 anos, né? E para mim Tai Chi é para combate também. Se ele quer fazer só para saúde, talvez possa ir treinar um Qigong para saúde, orientado. Eu acho que Tai Chi para saúde fica uma coisa que você está desperdiçando um lado. Eu não gosto de criticar o trabalho de ninguém. Eu acho que cada um tem todo o direito de trabalhar a sua arte, aquilo que você aprendeu, do jeito que você quiser. Se a pessoa quer treinar só para saúde, ótimo. Nós treinamos, na minha família marcial, nós treinamos para aplicar as técnicas. E mantendo assim o foco de que técnicas hoje mudam também. Hoje muda o critério. Antigamente, apesar que eu não acho que as nossas situações de defesa pessoal aqui no Brasil sejam piores que a de Hong Kong na década de 20, por exemplo. Entendeu? Eu acredito que lá em 1920, na época do On Fei-hung, eu acho que a coisa era até mais complicada naquela época, né? As brigas lá acho que eram piores que as brigas aqui. Entendeu? As situações, mas aqui não tinham arma de fogo, né? Entendeu? Então tinham, mas o povo não tinha acesso, era só quem tinha arma de fogo, né? Não podemos esquecer que Hong Kong era comunidade britânica, né? Os ingleses eram muito rígidos em relação a isso, né?
muito rígidos, né? Tanto que nem a polícia de Hong Kong usava arma de fogo, né? Entendeu? Então era uma coisa assim bem restrita. Mas machete, faca, bastão, porrete, tinha de monte, né? Então as brigas lá eram de gangue mesmo. E a gente tem que adaptar também aos novos tempos, né? Porque hoje estão... eu não acredito em evolução da arte marcial. Eu acho que tudo que existe já foi inventado. Entendeu? Eu não acredito. Não, agora como a gente visualizou na época do MMA, na hora que surgiu o MMA, a gente visualizou o jiu-jitsu, por exemplo, aplicando. Isso para mim é uma grande besteira, porque desde moleque a gente já treinava chão, já treinava a parte de chão, não com as mesmas técnicas, mas o Kanna, o Tin-Na existe para isso mesmo. Sim. Entendeu? Eu tenho um livro de Tin-Na da década de 30, quando eu falo década de 30, é 1930, né? Livro de Tin-Na que o cara tá aplicando... É igual o Mata-Leão. Jujigatame, né? Que eles chamam de armlock, né? Entendeu? Que o judô chama de Jujigatame. Entendeu? Vou falar, seu Marcos, desculpe interromper. O pessoal, não, pode interromper. É uma conversa. Sempre apontar, mas isso aí não funciona no MMA, não sei o que lá. Eu falei, vocês não inventaram arte marcial. Isso já existe no Tin-Na. Quando eu tenho alunos que praticaram e praticam, e eu vou mostrar alguma coisa, eu falo assim, mas você sabe jiu-jitsu? Não, mas é Tin-Na. Veio daí. Exatamente. E simples. Exatamente. Se só isso funcionasse, só usavam isso em guerras antigas. Por que não usavam? Porque se você cai no chão, você morreu. Se o cara pega um porrete, uma arma, ele te mata. Uma pancada de cima para baixo. Então é simples. Isso funciona em ambiente esportivo. Pode até ser aplicado em situações específicas de defesa, mas não é a única coisa que funciona. Se usava armas, correto? Eu acho que tem algumas situações. Se usava armas, exatamente, entendeu? Eu tenho uma experiência que eu tive nós demos aula, eu comecei, depois os meus filhos deram continuidade, e meu filho Ulisses, que é o mais novo, ficou um bom tempo lá dando aula. Nós temos muito tempo de aula na academia do mestre Moisés Murad, em Santana, que já foi até presidente da federação e que é um fantástico mestre de jiu-jitsu. Ele não treinou só jiu-jitsu brasileiro, ele também tinha um mestre japonês, treinava aquele jujutsu, né? Então ele tinha uma visão mais ampla, né? Porque o jiu-jitsu japonês, o jiu-jitsu brasileiro, o Brasil jiu-jitsu é judô, né? É judô, né? O mestre deles, o que trouxe para o Brasil, era judoca. Mas ele treinava, o Moisés também treinava esse jiu-jitsu japonês. E a gente estava conversando um belo dia lá, depois de anos, meu amigo, irmão. A gente estava conversando e blá, 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 conversa vai, conversa vem. Ele, não, porque o jiu-jitsu, não sei o quê. Eu falei assim, olha, é legal, né? Bom, para campeonato é legal, mas para briga de rua eu não acho que funciona. Ele ficou bravo comigo. Eu falei, como que não funciona? A gente estava na academia dele. Eu falei, não funciona, Moisés. É uma situação muito complicada. Não, se eu te montar aí, você vai fazer o quê? Eu falei assim, não sei, vamos lá pro tatame. Tiramos o sapato, vamos pro tatame, ele montou em mim. Aí ele falou assim, e agora? Como é que você vai fazer? Eu falei, agora você já morreu. Ele falou, por quê? Porque eu falei assim, olha, eu sou praticante de Kali filipino, você acha que eu não estou desarmado? Estou desarmado aqui. Eu já estava com uma faca, né, com um canivete enfiado, encostando de leve, é claro, é meu amigo, encostando de leve no rim dele. Eu falei assim, acabei de perfurar o seu rim, você nem viu. Como é que você vai montar num cara na rua que você nem sabe quem que é? Não. Você nem viu tirando a faca do bolso, você nem viu eu sacando a arma. Eu esperei você terminar a sua montada para poder matar você. Então, essas situações são complexas, né? Naquele dia lá, o Pérez estava me mostrando aquela belíssima faca dele, né? Que eu fiquei babando nela, achei um pouco cara. Entendeu? Mas eu fiquei babando aquela faca, mas eu também estava com duas no meu bolso aqui, que eu não mostrei, né? Entendeu? Não ando sem. Entendeu? Não ando sem. Ainda mais que eu já tô velho agora, né? Numa situação de defesa pessoal, ficar trocando porrada com um meliante de 20 anos de idade, 2 metros de altura. Eu passo, entendeu? Não vai acontecer isso comigo. Desculpa eu cortar, então, eu treinei também arnis, né? Comecei treinando com o Fully Honki, e depois, no período que eu treinei na China, eu treinei em Hong Kong, tudo. E o pessoal das Filipinas tem um ditado que eu acho muito legal. E eu trouxe para mim, ele fala assim, ó, se eu posso lutar armado, por que eu vou lutar desarmado? Então, é uma máxima, né? Eu sempre falo, a gente tem que tomar cuidado, a gente não sabe com quem a gente está lidando aí. Você acha que você vai lidar? Não, vai fazer, vai acontecer. Eu, na verdade, eu me descuidei depois que eu vim para Santa Catarina, né? Santa Catarina é muito tranquilo, é muito pacífico, mas enquanto eu morava em São Paulo, morava no interior, eu nunca estava desarmado. Era sempre uma carambite ou qualquer coisa que estava comigo sempre.
Que foi entrando em desuso e tal, mas, ou seja, o fator surpresa das artes marciais, isso me lembrou uma situação que o Sifu me relatou quando eu morava no Rio de Janeiro. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque a pessoa ainda está em evidência e tal, mas depois eles se tornaram grandes amigos, inclusive. É um membro lá da família tradicional do jiu-jitsu, né? Um dia chegou na escola dele no Rio de Janeiro e falou assim, quem que é o mestre Kung Fu aqui? Ele falou, sou eu, né? Vem fazer um desafio, né? Vamos lutar. Aí meu Sifu falou assim, não tem problema, escolhe a sua arma ali. Aí o cara olhou aquele quadro de arma, facão, lança e não sei o quê. Eu luto jiu-jitsu, falou, tudo bem, mas eu luto Kung Fu. Vai escolher sua arma ou não? Aí disse que os caras começaram a conversar, acabaram fazendo amizade. Essa amizade ainda levou ele a ser árbitro daquela luta que teve do Geraldo Pedra contra Eu estava lá. Aquela amizade gerou essa relação que eles levaram até o fim da vida. Roubaram pra caramba de passagem, roubaram o Geraldo, roubaram todo mundo. Eu não estava, eu só vi o que tem na internet hoje de disponível. Luiz Augusto Alvarenga, eu estava lá presente. O Luiz Augusto estava tentando sair do carro, o próprio pessoal empurrava ele de volta. Eu acho que esse amigo do mestre Li Hong, que tinha o sobrenome começando com G, não era não? Não vamos citar nomes, mas vamos citar a primeira letra do sobrenome, né? Mas isso aí você sabe que, né? É exatamente isso. O Kung Fu também anda armado o tempo todo, a vida toda, em toda a história do Kung Fu. Citando a tradição chinesa, eles falam, no Wing Chun a gente fala, na luta com armas não tem duas chances, né? Ou Tao Leong Ding, uma faca, duas partes. Então se resolve rápido. Eu gosto de ditados, tanto de Kung Fu quanto de ditados de Hong Kong. Eu também, gosto bastante. Direto. Tem um ditado filipino, vou citar um outro ditado filipino, o mestre Hudson citou um agora, vou citar um outro, que diz assim, eu prefiro 7 me julgando do que 6 me carregando. Filipino. Entendeu? Filipino não anda desarmado nunca, né? Ainda mais que eles lidaram com espanhóis, que eram bem agressivos, né? A possessão nas Filipinas não foi assim, light, não, né? Não foi que nem os portugueses aqui no Brasil, que casavam com as índias, tinham filho com as índias lá, os espanhóis eram linha dura mesmo, né? Entendeu? Então é isso, a defesa pessoal é uma coisa que a gente busca, o conhecimento. Eu estou muito atento, eu tenho vários vídeos, eu sigo vários canais que mostram situações de briga de rua, e a gente vê que normalmente a gente sairia bem, porque a gente tem um conhecimento, normalmente o pessoal que está brigando na rua não sabe fazer nada, entendeu? Raramente eu vou ver uma situação de briga de rua onde tem dois caras bons lutando um contra o outro, não existe isso. Se o cara for bom, ele luta com o outro. Não é difícil de acontecer isso, 2 praticantes de arte marcial quebrando o pau no meio da rua, isso é difícil de acontecer. A hora que você começar o primeiro soco, o primeiro golpe, você fala assim, o cara luta também, peraí, vamos ver o que está acontecendo aí, né? Até porque nós nunca buscamos essa situação, né? A gente sempre antecipação. A gente nunca busca. Eu nunca busquei situação nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que, para mim, a forma sempre foi uma maneira de entender o arquivo que foi deixado por aquele mestre que lutava e lutava sério, quando ele lutava e aplicando aquilo. E esse é um grande desafio que eu tenho dentro do Honka. Como aplicar o Honka? Porque, tudo bem, eu fiz kickbox, treinei, cheguei até segundo dan com o Paulo Zorello. Quando veio o Santá para o Brasil, o Sancho no caso, no começo, eu já sabia mais ou menos o que fazer, né, dar chute e soco com a mão no estilo do boxe, eu já tinha esse conhecimento, né, mas isso para mim não é Kung Fu. Sim. Continuo, às vezes gosto de bater um saquinho, não deixei, treinei 1 ano e meio de boxe com um dos maiores praticantes de boxe da história do Brasil, que foi Sergílio de Oliveira, primeiro medalhista olímpico brasileiro, entendeu? Eu treinei 1 ano e meio com ele, aula particular. Para mim, depois do Éder Joffre, o melhor boxeador da história do Brasil, pela técnica, pelo conhecimento dele, e gosto de tudo isso, eu gosto de tudo. Treinei 16 anos de Xingyi, né? Eu com Paquá, Xingyi eu não sei. Oi? Paquá também eu conheço, Xingyi eu... O Paquá eu também treinei, mas eu não me adapto muito bem, né? O Paquá exige uma mobilidade corporal, que apesar de eu fazer Tai Chi, no Paquá eu já me fiquei... Espiral. Uma cintura dura, sabe? Com a cintura dura, sabe? Eu senti que não era bem a maneira que eu ia poder me expressar por causa da minha cintura, né? A arte é fantástica, né? Mas eu não expressava, porque meu mestre, os 2 mestres de Xingyi que eu tive, os 2 faziam Paquá também, então podia ter a chance, a oportunidade de treinar com os 2, mas era no Xingyi que eu me dava bem.
né? Porque o Xinyi, eu enxergo o Xinyi como se fosse o Runká do Norte, entendeu? 5 elementos, animais, no caso são 12, né? Entendeu? Os 12 animais, 5 elementos, e o Runká é 5 animais e 5 elementos, né? Então eu me sentia bem assim dentro da linguagem, a linguagem eu interpretava bem, entrava fácil para mim. O Páqua já também, apesar de ter animal também e tudo mais, mas era uma mobilidade assim de cintura que não é fácil não. Né, tá me colocando uma situação aqui, mestre, eu tô ouvindo toda essa sua narrativa e vejo as possibilidades, né, que a vida me apresentou, né? Treinou com fulano, treinou com ciclano, exatamente isso, eu tive essas possibilidades. E eu olho, eu penso assim, essa geração nossa que nós estamos vivendo agora, essa geração atual, eles não vão ter essa oportunidade, apesar da globalização da informação, mas essa geração ela está dando mais valor às situações mais superficiais. Treino, aprendizado de coisas rápidas, mas em profundidade. Com base nisso, tendo essa visão, né, o senhor como praticante mais antigo aí que nós temos, pelo menos, é o título que lhe otorgam, né, o praticante mais antigo em atividade do Kung Fu. E isso para mim é motivo de júbilo, mas ao mesmo tempo do bairro eu gostaria de saber a visão do senhor a respeito dessa nova geração. Será que nós vamos conseguir o Kung Fu transpassar? O meu Sifu falou uma vez para mim assim, falou, ó, tô ensinando para você, mas eu acho que da sua geração não vai passar. Nossa, não é possível. Eu falei, não, eu acho que da sua geração não vai passar. As coisas estão mudando muito rápido e o Kung Fu, ele tá ficando para trás. Eu aceitei ali aquela colocação, mas eu pensei, poxa, vou fazer alguma coisa diferente, pelo menos aqueles que estão ao meu redor, né? Mas hoje, olhando, e cada vez mais, eu vejo que está se dissipando e meu Sifu está uma razão naquilo que ele expunha lá atrás. O senhor que atravessou aquele período lá e está até hoje, qual que é a sua visão com relação a isso? Porque eu duvido muito que eu vou encontrar uma pessoa que vai falar, não, porque eu treinei isso, eu treinei aquilo outro. Isso não vai acontecer. A gente vai ter um cara que treinou jiu-jitsu e treinou muay thai, vamos dizer assim. Em relação à preservação de tradição e respeito aos ancestrais, será que não é isso que impede a molecada? Porque eles não querem seguir isso. Eles não têm foco. Essa pergunta é muito boa, fantástica, porque pelo seguinte, eu vou discordar do mestre Kei, quando ele falou que da sua geração não ia passar, porque esses mestres formaram a gente. E nós estamos focados na tradição. Então, mesmo que se a gente tiver 1000 alunos e 2, 3 seguirem, tá bom. Entendeu? Eu vou fazer uma analogia meio grosseira, tá? É grosseira a analogia, mas Jesus Cristo, claro que ele tinha mais discípulos, né? Mas ele teve, assim, 12, que a gente sabe, assim, os principais. E hoje tem quantos bilhões no mundo, entendeu? Será que ele pensava assim? Lógico que é uma analogia grosseira, porque nós não estamos nos comparando, obviamente, com a visão que esse mestre tinha, né? Do universo. Mas será que ele pensava assim, isso aqui vai ser expandido através desses 12 que eu deixei aqui? Vai ser expandido? Ou não, nem se preocupava com isso? Eu acho que a gente tem que desenvolver o nosso trabalho e não se preocupar com isso. Porque existem 2 vertentes aí, né? O Léo falou uma coisa no domingo que depois eu dei bronca nele. Falei assim, poxa, Léo, você me deixou chateado. Porque ele falou que tem que ficar focado num único sistema. E não foi a minha história. Eu não fiquei focado num único sistema. Eu nunca misturei nada. Eu treino Kali filipino, é o Kali filipino, é aquela história, desvazio a xícara. Quando eu fui treinar com o mestre Tsai, ele, um grande mestre, um conhecimento profundo das artes, porque o pai dele era mestre, o avô dele era mestre, ele aprendeu de família, mas ele não sabia absolutamente nada a respeito do Kung Fu do Sul, porque ele nasceu em Pequim, né? Já na época desse regime que lá está. É um regime que talvez não permita que as pessoas tenham tanto conhecimento assim, né? Global. Ele veio para o Brasil, ok. Ele veio morar na casa do Maurício Pasqualini, que é meu grande amigo. O Maurício era também aluno do Li Hongqi, né? Conheci o Maurício e o Cláudio treinou com o Tsai. Treinou com o Tsai também? Eu estava treinando com o Tsai. Cláudio, então. Eu nunca falava, porque ele falava assim, ele enxergava o que eu fazia, ele não falava nada, mas eu sabia que ele enxergava o que eu fazia como se fosse Nanchen. Ah, é Nanchen, não é Nanchen, né? Com K não é Nanchen. Eu nem falava nada, então eu esvaziava a xícara. Fui treinar com ele, esvaziei a xícara, não tinha que ficar misturando nada. Eu não estava lá para falar do meu sistema, o que eu aprendi. Eu quero saber o que ele aprendeu, porque eu estou lá aprendendo com ele. Quero saber o que ele tem para me passar.
né? Se ele me perguntasse, ok, mas ele não perguntava e também não ficava perdendo meu tempo respondendo, porque afinal de contas eu tinha que fazer a aula, né? Entendeu? Fazer o treinamento que ele estava passando. Então, mas por exemplo, o celular está meio aqui apoiado aqui no... O mestre, faz muitos anos que o mestre Léo está só dedicado ao Wing Chun, ok. Faz muitos anos também estou dedicado só ao Honka. Hoje eu foco bastante no Honka, mas isso não quer dizer que eu vou esquecer tudo que eu aprendi nos outros sistemas, né? Eu treino para mim. Quando eu estava conversando com o Peterson no domingo Sobre o Choga. sobre Choka, né? E eu treinei Choka, tá? Nenhum dos meus alunos, nem os meus filhos ficaram entendendo. O Ulisses aprendeu um pouco mais, porque estava comigo ali. Eu tentei colocar dentro do sistema o Choka e não houve Não teve interesse, entendeu? Então, o que eu aprendi de Choka provavelmente vai morrer comigo mesmo. Porque não teve interesse nos meus alunos, só querem saber de Honka, ok, entendeu? Só que eles nem sabem que às vezes eu coloco algum elemento, né, alguma coisa, né, porque o Choka tem treinamentos muito interessantes, são os chons, né, que são a prática das dois, já pré-definida, são coisas muito interessantes. Eu acho que é um desperdício isso, jogar fora esse tipo de coisa que se aprendeu, então... Mas o seu mestre também também era de uma coxa de retalhos, né? Porque eu fui fazer curso de Aikido com ele, né? A gente estava fazendo curso junto, ele era faixa preta do meu sensei, o mestre Lee Honkin era faixa preta, não sei se todo mundo sabe disso. O mestre Lee Honkin era faixa preta de Aikido do meu sensei. Eu não cheguei a faixa preta, eu cheguei a ter uma faixa roxa só. Eu tive que parar com a Aikido, que eu não estava mais conseguindo levar tombo. Os Ukembs eram muito... nossa, eu gostava de aplicar, mas de levar golpes não era a minha praia, não. Eu não sou um cara que eu rolo bem, que eu me dou muito bem com tatame, sabe? Enrolamentos e tudo mais. Eu acho que eu sou meio grande, né? Eu não me adaptava muito, mas mesmo assim eu treinei quase 20 anos, né? Então, mas você vê, o segundo Lee Honki, ele amava arte marcial. Ele era mestre de Taekwondo também, não é, Hudson? Eu também fazia Taekwondo. Era mestre de Taekwondo. É mestre de Taekwondo. Do Taekwondo dele, ele foi o primeiro mestre Hong Kong Taekwondo. Porque na época dele lá, você tinha que, pra ser mestre, tinha que ser o terceiro Dan, né? Então ele foi o terceiro Dan de Hong Kong. Né? Inclusive, a primeira vez que eu fui pra China com ele, eu conheci a escola que ele abriu, que tá aberta até hoje. Tem um aluno dele que ficou dando aula, né? E conheci esse aluno dele. Então, assim, é bonito ver essas histórias. Tipo, a pessoa, eles estão distantes, sei lá, na época, 30, 40 anos, e mantém aquele vínculo de respeito, a continuidade do trabalho. Mas, ouvindo essa sua resposta, mestre, aí eu também gosto, né, de buscar conhecimento na arte marcial. Fala, eu não jogo bola, eu não jogo vôlei, eu gosto, se for fazer uma atividade, eu gosto da arte marcial. Eu gosto, é uma coisa que está dentro de mim. Porém, não fale em futebol hoje não, tá? Por favor, não vamos falar de futebol. Por favor, não vamos perder nosso tempo falando disso. Ele é oportuno. Mas o que eu percebi com o tempo? Eu percebi assim, ó, eu posso sim desenvolver outros estilos, outros temas, mas hoje, né, com 37 anos de treino, ainda é pouco, né, perto da história do senhor e tudo mais, mas o que eu percebi? Eu percebi que não dá para ser especialista em muitos Sim. Especialista, talvez a gente tenha que escolher um, ou no máximo 2. Porque assim, eu me considero, não a partir do meu julgamento, mas a partir daquilo que o Sifu me otorgou, né? Como um especialista naquele sistema que ele trouxe, desenvolveu e adquiriu, né? Então, só que isso é muito, muito difícil. Saber o significado técnico, a condução energética, as variações, o propósito para que aquilo foi criado e as limitações e as possíveis variações de cada movimento, eu acho que é um estudo para uma vida inteira que eu vou passar essa e não vou alcançar. Uma coisa é ter a ideia. Então, assim, eu tenho a ideia do que do que foi deixado e sigo estudando para buscar algo que eu sei que e não se alcança, não dá para alcançar. Mas, quando eu começo a abrir esse leque para vários sistemas de arte marcial, será que isso não complica um pouco mais a minha capacidade cognitiva de desenvolver o entendimento dos sistemas em si? Eu acho que não. Eu vou explicar por quê. Existe
Então, na nossa vida, a gente vai sempre encarar dois caminhos, né? A gente sempre vai ter o caminho da direita, o caminho da esquerda, o caminho do meio também, né? A gente sempre tem vários caminhos, né? E você... Eu vou fazer uma outra analogia. Eu trabalho com medicina chinesa. Qual que é a minha especialidade? Não existe, porque medicina chinesa não tem especialidade. O certo da medicina chinesa é você tratar o ser humano de forma global. Eu considero como uma grande falha. Lógico que hoje em dia, por questão, o cara é cirurgião, ele tem que ter uma especialidade. Ele vai cortar uma pessoa, entendeu? É óbvio que ele tem que estar ali focado naquilo que ele faz. Mas eu sempre gostei, na parte da medicina ocidental, por exemplo, dos médicos que são os clínicos gerais. São aqueles médicos antigos que sabiam tudo a respeito de tudo, né, de todas as doenças. Hoje a gente tem até uma piada dentro da medicina que a gente fala assim, doutor, eu vim aqui cuidar da minha orelha direita, estou com um problema sério aqui na orelha direita. Eu falo assim, desculpa, você veio procurar o profissional errado, eu sou especialista da orelha esquerda. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, poxa, na medicina, especialidade funciona? Funciona, né? O cara é especialista na cirurgia do ombro. O cara é especialista na cirurgia. Agora, se ele não tiver uma visão global de medicina, ele não é um bom médico. Ele tem que entender de medicina de uma maneira geral. Entende? A arte marcial, para você ser um bom praticante, na minha opinião, é claro, na minha opinião, e quem fala que só treina aquele sistema, ele também pesquisa outros. É lógico, porque como é que eu vou saber defender de um chute de um praticante taekwondo se eu não sei nem como é que o cara chuta? Como é que nós tínhamos academia ali na catequese, lá em Santo André, com a primeira academia do mestre Lope, era 40 metros da segunda academia, acho que era a segunda academia de Kyokushin do Brasil, que a primeira era do mestre Zobe. A gente terminava o treino, a gente esperava o mestre Lope ir embora, o mestre Eixo na casa ir embora da outra academia, a gente ia lá para treinar junto. Não, o Runkai gosta de chute baixo, o Runkai é que nem o Wing Chun, é especialista no chute baixo, né, a meia altura, mas acontece o seguinte, né? A gente ia lá e ficava treinando chute alto, né? Porque o Kyokushin é um estilo de karatê que foi desenvolvido por um coreano, que, na minha opinião, é uma raça que chuta muito bem, né? Já nasce chutando, já sai do ventre da mãe, já com o Yopchagi, entendeu? Então, é uma coisa impressionante, eles sabem chutar muito bem. Então, a gente ia lá para treinar chute, para treinar... E isso nunca foi uma coisa que impediu, tanto eu como meu parceiro de treino, que hoje está no Rio de Janeiro, que está lá em Niterói, e nunca impediu que a gente se mantivesse focado dentro do que a gente estava aprendendo com o mestre Lope. Isso nunca impediu. Eu acho que tudo isso converge, que a minha pergunta é, a gente pode olhar para fora. Quando eu fui fazer o seminário com o Ben Meng, acabei até traduzindo o seminário dele, eu pedi permissão pro meu mestre. Ele falou assim, qual é a história do Wing Chun? O que você acha? Eu posso ir lá? Ele falou, você é livre, vai, faz o que você quiser. Só que tudo que você olhar fora vai fazer você enxergar melhor o que você está fazendo aqui. Exatamente, Eu acho que é nisso que a gente está chegando. A minha pergunta é, o senhor tem um santoi, um altar dos ancestrais, etc. O senhor honra seu mestre. Em nenhum momento foi uma traição. Então, o que eu quero que a molecada que está vendo essa entrevista entenda que a gente não está falando de vou pegar daqui, dali, como o Hudson falou, concha de retalhos. Não é uma mistura, é uma visão externa para entender melhor o que a gente faz aqui e como também para saber reagir. E a gente reconhece que o Kyokushin, por exemplo, é imbatível com o chute. Eu vejo eles treinando, eu tenho um grande amigo, o Sensei Nagato, tá louco. Eu vejo os treinos do pessoal lá, não dá para enfrentar aquilo. Do jeito deles, não dá. Então não tem problema a gente olhar para fora, mas a gente tem que honrar a linhagem, né, que a gente tá seguindo. Fechando aqui, o nosso tempo tá acabando, mas a gente converge tudo, não é uma traição. E a gente não tá misturando. Só que a gente nunca deixou de treinar. Eu sempre fui treinar outro sistema, eu sempre mantive ali firme, fiel ao meu sistema, ensinando. E eu não acho que atrapalhe, eu acho que faz com que a gente enxergue, viu, Hudson? Eu acho que você tem tempo para isso. Você tem... Primeiro, você é jovem, né? Eu achei que você tinha uns 20 anos de idade, já está com 37 de treino. É um menino, né? Super jovem, né? Entendeu? Quer dizer, você tem tempo porque você trabalha, você é profissional da área. Sua obrigação em enxergar, eu sempre expliquei para meus alunos qual que era a definição de mestre. Mas por que qual a diferença entre mestre e aluno? Mestre é aquele que errou mais. Entendeu? Eu sempre falo isso para meus alunos. Para a gente poder errar mais, a gente tem que ter uma visão ampla daquilo que a gente está fazendo. Porque a gente está entregando para essas novas gerações
carne mastigada, realmente, eles, né? A gente roeu o osso e eles estão comendo a carne. Porque as gerações estão mais fracas mesmo. Nenhuma geração atual vai ser forte como a gente, porque é aquela história de por que as grandes civilizações sumiram, por que os romanos sumiram, por que caiu, porque eles ficaram tão fortes, eles eram tão fortes antigamente, ficaram depois tão tranquilos na possessão daquilo que eles tomaram conta, entendeu? Que depois eles enfraqueceram, porque eles já estavam acomodados. Entendeu? E a gente não pode ficar acomodado dentro da arte, senão a gente vai enfraquecer também. A gente tem que estar sempre pesquisando, estudando, treinando. Bacana. Entendeu? E eu acho importante a gente entender que como todas as outras artes marciais são oriundas do Kung Fu, né? E a gente estava falando de Thin Na, de luta de chão, e a gente não pode esquecer que uma das modalidades mais antigas do planeta é o Sai Xiao. E o Sai Xiao, ele deu origem a praticamente todas as artes de grappling que existem no mundo, tirando algumas mas é tudo ali, veio da Malásia, Mongólia, né? Da Mongólia, veio da Mongólia, entendeu? Então dali foi para, também teve várias, não era só para a China que vinha, ia para a Rússia, para a Sibéria, ia para tudo ali, né? Difundiu bastante, né? No Uzbequistão os caras fazem aquelas lutas autóctones, inclusive que é de agarramento, o né? índio brasileiro, que está aqui há 37 mil anos, a arte deles é de agarrar e derrubar. E o índio Também, brasileiro, Uga, né? ele é Uga. oriental. Ele é um braço de polinésios ali, orientais. Quer dizer, o negócio é muito velho. Você já viram o Anderson Silva apanhando do índio lá? No Uga, entendeu? Ele não conseguiu lutar com o cara, mesmo sendo o maior lutador de MMA da história, ele não conseguiu lutar com o cara na modalidade dele, entendeu? O que eu acho uma grande idiotice, esses caras que vão lutar com um boxeador na modalidade do boxeador e apanha, lógico. Você vai querer lutar no ringue nas regras do boxe, pô. Entendeu? Isso é burrice, né? É burrice, né? Não aceita esse tipo de situação. O cara tem que lutar com você na sua regra. Se é ele que tá te testando, né? Sim. Mas enfim, quando eu digo lutar com você, eu não digo mais. Eu já tô com quase 70 anos, eu não tô mais lutando com ninguém, tá? O mal é mal, eu tenho que lidar com a minha esposa, já tá de bom tamanho. Já apanha, né? Exatamente, entendeu? Então é isso. Eu acredito que o nosso trabalho eu acho que tá adequado a gente ter essa visão, porque eu tô vendo que nós três temos algumas similaridades, né? Porque o Peterson também treinou vários sistemas, o Hudson não treinou, talvez não tenha nada tanto assim, mas o mestre dele treinou um montão de coisa, e é óbvio que essa informação veio para sua mente, porque eu já vi você chutando, e vocês não chutam, vocês chutam bem, chutam alto também, não é clássico do 21. Fui, né? Eu sempre falo fui porque eu não tô mais nativo, né? Eu fui faixa preta em taekwondo, né? Também? Então, pronto. Taekwondo, no jiu-jitsu eu fui até a roxa, daí dei uma parada quando eu vim pra Santa Catarina, né? Eu treinei o arniz, né? O arniz, eu não cheguei a faixa preta lá, porque nosso sistema tem faixa, foi até a marrom. Treinei o Hungar foi até a faixa preta, né? O 21, então assim, eu andei, eu treinei o Goju, né? O Goju treinei até a faixa verde também. Então assim, eu andei, mas eu senti que em determinado momento eu precisei dar uma focada para poder mergulhar para a profundidade, entendeu? É mais isso. É porque a gente tem uma escola, a gente tem uma linha. Então tem uma hora que a gente vai focar. Nós já passamos por tudo isso. Entendeu? É igual aquela moça que era da vida e depois virou, vai casar com o cara e depois fica. Que análogo. Entendeu? Filosofia é muito boa. Depois o rapaz corta essa. Entendeu? Não, vou deixar. Ela fica séria. Tem um pouco alto. É aquela coisa, né, pra gente finalizar aqui, o tempo tá acabando. É legal essa flexibilidade, porque o Wing Chun ele tem essa guarda. Meu mestre falava que essa guarda vem disso, que é o caminho do meio, no budista. Falando isso aqui é Chung Dao, né? E flexível. O senhor lembra do que eu falei quando foi a minha hora no discurso? Sim, lembro o que você falou. Ele fala, é um ditado budista, Chan, isso aí, né? Yi, Chi, Chi, Yi, é como um dedo apontado para a lua, né? Sim. Patho, Tsap, não se apegue, né? Patho, Tsap, Ti, Wai, Yi, que o dedo é a lua. Uma possível tradução, ou seja, não tem problema a gente apontar para vários lugares, a gente tem que seguir a linha de raciocínio e voltar à bússola. Quer dizer, o senhor é o Hungar, meu do seu Wing Chun, ainda está isso no coração, que é o Sanfat, que é a essência. Então é isso que a gente tem que passar para frente, a molecada tem que entender, não é misturar e pegar e ser ingrato. Não, meu mestre, eu comecei a treinar Tai Chi estilo Yang com o mestre Lopes.
Então, já de origem mesmo, já são 2 sistemas. Porque eu dou aula de Tai Chi, aliás, em passado, às vezes eu dou mais aula de Tai Chi que de Runka hoje em dia, entendeu? Então eu tô dentro do Tai Chi Yang, eu comecei a treinar com 6 anos o Runka e com 12 anos o Tai Chi, entendeu? Então praticamente já vai para mais de 50 anos que eu treino Tai Chi também, entendeu? Então não tem como dividir, eu vou misturar Tai Chi com Runka? Não. Mas eu vou entender. Não tem problema treinar, né? Mas eu vou perceber quando tem umas coisas que se conectam ali, que se ligam, entendeu? Eu vou notar. Opa, peraí, né? Porque o que o sal do Runka, na verdade, é um Tuisou, é um Toisal do Tai Chi, de uma outra forma. No Chokai a gente faz isso aqui também. Exatamente. No Chokai eu aprendi a fazer Chi-Sal com esse movimento aqui, que é o mesmo movimento do Wing Chun. Do Chi-Sal, do Wing Chun. E o Chai-Sal. Chai-Sal, Toijong, Sambutin. É o pilar de 3. Entendeu? Então é exatamente isso, estão tudo conectados, né? Tá tudo conectado, né? Tá todo mundo, muitos estilos praticam Toisal, Chi-Sal, Kyu-Sal. Muitos estilos praticam, que são as conexões, na hora de usar fica tudo parecido, né? Sim. Um soco é um soco, né? Eu gosto daquela resposta que o Bruce Lee deu quando ele perguntaram para ele qual que é a diferença das artes marciais. Ele falou assim, não dá para ter tanta diferença assim, se fosse com um extraterrestre que tem 4 pernas, 7 braços, aí tudo bem, né? Mas o ser humano, ele é igual, né? Em qualquer lugar do mundo, não vai ter uma hora que vai ficar tudo parecido, não tem como. Gente, muito bacana o podcast, acho que a gente convergiu para a molecada entender que não tem problema, sintetizando, né, a mensagem. Desde que essa molecada, eles não fiquem viajando, eles têm que treinar bastante tempo com um mestre só, para eles entenderem aquele processo. É isso que a gente diz, não tem problema treinar vários temas, mas tem que ser uma coisa autêntica, que tem a linha, e a gente tem que honrar, né? Sim, Tintoi, honrar os ancestrais, honrar os mestres, né? Tintoi, honrar o caminho da integridade, é a palavra-chave. E é isso que a gente fez. O senhor teve o mestre Lope, teve outros, mas o mestre Lope era o mestre, era o seu pai. A foto que tem na minha academia é do mestre Lope, entendeu? A foto na minha academia é dele, entendeu? Olha, eu quero agradecer bastante, né? Primeiramente eu quero, assim, parabenizá-los, tá? Vocês dois são de duas linhas diferentes do Wing Chun, estão trabalhando junto, achei fantástico isso. Eu gostei muito dessa conexão que está existindo, eu acho que isso era como a gente era antigamente, depois teve um tempo que parecia que, sabe o que é o brasileiro, né? Agora está voltando, parece que está voltando essas conexões. Igual Hong Kong, todo mundo treinava em todo mundo, não tem Exatamente. Então eu quero parabenizá-los pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo juntos, achei muito legal. Eu quero dizer que eu, particularmente, eu sou um grande fã do Hudson. Eu gosto de você também, Peterson, mas eu sou um grande fã do Hudson. Né? Ele aplica muito bem, dá até medo de ver esse homem aplicando. O bicho é forte, que só um demônio, né, meu? Eu fico com pena dos alunos dele, na hora que vê aquele braço dele, assim, deve dar até... Teve uma brincadeira. Ele não tem um braço, ele tem uma tora, né, no lugar do braço. A gente brincou aqui na escola, falei, pessoal, vamos lá no encontro que o Sifu Mamura vai fazer. Falou, o Sifu Hudson vai estar lá. Eu falei, vai, Sifu, faz. A gente precisa levar uns 15 pessoas, cada um segura um braço, que a gente tá bom. Que pena que não deu tempo, né? Eu gostaria de ter tido essa oportunidade, né? E eu fiquei assim, muito feliz de ter sido convidado. Eu sou muito partidário dessas conexões, porque a gente fazia isso antes. A gente aprendia uns com os outros. O Amaral cansou de fazer curso meu lá na academia dele, nunca teve essas rusgas. Ele é do Louva a Deus, aluno do Living Kei, eu do Runka, aluno do Mestre Lope, e a gente sempre trabalhou em conjunto. Então eu acho que isso aí é perfeito, é muito bom, gostei bastante, tive muita experiência de Wing Chun com o Léo, e tive bastante experiência com o Edi, com o Márcio. Entendeu? Foi uma época que eu gostei muito. A gente era tudo moleque, a gente adorava, né? Em vez de almoçar, a gente ficava treinando. Entendeu? Nem comer quando a gente comia. O nosso alimento era o Kung Fu. E é o meu assunto predileto mesmo. Não tem jeito. História. Se eu pudesse, eu ficava 10 horas falando sobre o assunto, porque não esgota. Não esgota. A gente tem condições de conversar sobre isso horas e horas. A gente pode marcar outro subjeto para falar, para a gente direcionar os podcasts, aí é legal, sempre é bacana. Foi mais para você conhecer. Eu que agradeço. Obrigado a vocês todos aí, muito obrigado pela oportunidade. Você tem alguma colocação, Hudson? Eu, na verdade, assim, lá na década de 80, antes de começar a treinar, né,
de moleque eu já começava a namorar as revistas, né? Então tem algumas figuras que eu fui acompanhando ao longo do tempo, e o Mestre Marcos é uma delas, né? Que eu fui acompanhando toda a história, Combate Esporte, Naquiar. Então eu sou daquela geração em que a gente só enxergava essas pessoas como mestre, a gente nem imaginava que um dia a gente ia ser chamado de mestre. A gente só estava treinando e nem sabia onde ia chegar, né? Eu, quando em 2012 o Folha Ronqui me otorgou uma carta de sucessão, nem imaginava que isso seria possível, né? Eu só queria aprender. E, de repente, né, aconteceu o que aconteceu e hoje poder estar sentando de frente com o senhor aí, batendo um papo e sanando as dúvidas e aprendendo mais sobre o concurso, sobre a história e, de uma forma ou de outra, essas pessoas, essa geração do senhor, são gerações que incentivaram a gente. E a gente olhava e falava assim, pô, eu quero chegar onde chegaram. Porque se eles chegaram, é uma esperança que a gente chega também. A gente imaginava que de repente era só chinês ou era só japonês, né? Então essa geração de brasileiros que alcançaram essa magnitude dentro da arte marcial chinesa, ela sempre serviu de espelho. Então eu sou um grande admirador do senhor desde a época que eu via nas revistas, né? E hoje eu acompanho também o trabalho do Marquinho, né? Toda vez que aparece ali, eu curto, eu faço, pô, que legal. Né, o Mestre Marcos teve alguém que tá o sangue dele ali e tá dando continuidade àquela semente que um dia ele plantou, cultivou, né? E agora tá dando frutos. Meu menino também, ele tá com 12 anos, né? Já faz 4 anos que treina comigo. Faço votos que ele seja assim também, que possa levar. Mas foi um grande prazer, mestre, falar com o senhor. Realmente, o senhor faz parte daquelas figuras que eu tenho ali de espelhamento, né? Onde a gente busca alcançar a maestria. E eu gostaria de pedir para o senhor uma nova oportunidade para que a gente possa, mais vezes... Estou à disposição, a hora que vocês quiserem. Bacana. Maravilha, mestre. Obrigado. A gente pode fazer um falando só de armas, do Kung Fu, dá para falar de um monte de assunto. Por exemplo. Legal. Muito obrigado. Não falta. Um grande abraço para vocês.